Oi, pessoal, eu sou o Pablo, aluno de Biologia aqui do UFPA Campus Abaetetuba, e hoje vou mostrar para vocês como se produz um material didático sobre abertura e fechamento de estômatos, na disciplina de Botânica 3. E para essa prática você vai precisar de 4 pares de balões de cores iguais, uma fita adesiva, uma bombinha de encher balão e uma tesoura. Primeiramente, eu aconselho vocês esticarem bem a bexiga antes de encherem para não correr o risco de estourar. Aí vocês podem vir com a bexiga e começar a encher o balão até um tamanho adequado. Eu aconselho um tamanho pequeno, né, para não ficar estranho, não ficar feio. E aí vocês vêm amarrando essa extremidade do balão. Faz a mesma coisa no outro balão e mede os dois para ver se o tamanho está ok. Depois disso, vocês já podem vir com a fita, já medir um tamanho não tão grande, mas também não tão pequeno, cortar. E a dica aqui é dobrar o balão para que ele fique nesse formato de rim, né, meio curvado. Aí vocês vêm com uma fita para fixar esse formato, né? Dele fica esse formato de rim aí, que é o que a gente quer para esse estômago. Corta outro pedaço de fita, faz o mesmo processo no outro balão. Fica assim. E depois vocês amarram essas duas extremidades deles, cortam esse resquício de balão, vocês vão usar depois, e aí é só amarrar a outra extremidade, e aí vocês vão ter o modelo didático de estômago aberto de um euscotiledônio. O que sobrou do balão, vocês vão encher novamente, é o mesmo processo do que vocês fizeram lá no outro balão. Aqui ficou um pouco grande, então eu comecei a empurrar o ar que tinha sobrado, né, para o estômago ficar menor, né, o modelo que eu queria usar, medir para ver o tamanho até, e aí cortei. Vocês vão fazer esse mesmo processo no balão, só que diferente do outro, na hora de colar a fita, vocês não vão precisar dobrar o balão, porque aqui o intuito é fazer um modelo didático em que o estilo esteja fechado, né? O estômago, no caso, as células guardas não estão túrgidas, então o estilo não está aberto. Então, essas duas fitas que representam as fibras de celulose vão ficar juntas paralelamente. Então, eu amarrei aqui as extremidades e a gente tem um estômago fechado de uma eudicotiledônia. Já aqui no outro modelo, eu começo esticando o balão. O processo é o mesmo. Vejo um tamanho ok que eu vou usar, amarro as extremidades e aí eu comparo o tamanho com o outro que eu já tinha feito para ver se estava ok. Ajusto o tamanho e começo amarrando as extremidades. Faço o mesmo processo no outro balão. Estica a bexiga, enche e comparo o tamanho. Amarro as extremidades. A outra extremidade amarro também. Corta. A gente vai usar esse resto de balão dos dois que estão sobrando aqui. E depois amarro as extremidades. No caso aqui eu não deixei para amarrar as extremidades no final, eu amarrei logo. Você pode escolher isso. Aqui eu comecei cortando as fitas. Diferentemente dos estômatos que representam as eudicotiledôneas, né, no caso, aqui o intuito é representar num formato de halter. Esse mesmo que a gente usa na academia. Então aqui eu já comecei colando essas fitas, só que aqui, como eu quero representar um estômago que esteja fechado, eu não vou apertar tanto, porque senão a pressão que essas fitas fizerem no meio vai fazer com que haja uma abertura aí no meio, vocês vão perceber no próximo modelo. E esse não é o intuito. O intuito é fazer um estômago que esteja fechado. Coloco as fitas, né, no caso aí foram 4 fitas, e já venho fazendo esse, cortando os mesmos pedaços para colocar no outro balão. Depois de cortar esses 4 pedaços de fitas, também vou adicionando, como eu falei, sem fazer muita pressão, apenas só para colocar mesmo, e amarro a extremidade que estava faltando. E aí eu tenho um modelo didático de um estômago fechado de monocotiledôneos. O mesmo processo vocês têm que fazer no outro balão, com aquele pedaço de balão que sobrou na verdade, amarra a extremidade. Só que aqui o diferencial é que vocês vão deixar esse espaço aqui sem ar, né, no caso, dentro do balão, porque ele vai servir para, no caso, agora vocês vão pegar a fita e o ponto diferente do outro balão é que aqui vocês vão apertar na hora de colocar a fita, como eu estou fazendo aí, ó. Tem que apertar um pouco mais para que essas extremidades fiquem mais inchadas, digamos assim. E com
com essa apertando, né, no meio, vai surgir a abertura, que é justamente que eu quero representar um estômago aberto de uma monocotiledônia, né, em formato de halter. Então, a fita apertando o balão vai fazer com que ele fique aberto aí no meio, representando, né, um estilo aberto. As fitas representam as fibras de celulose, como eu já havia explicado. Feito isso, eu só amarrar as extremidades, né? Amarrei uma extremidade, depois vou amarrar a outra. E aí vocês conseguem ver a abertura no meio de um estômago de monocotiledôneas aberto. Com esse material didático, a gente pode perceber, né, um estômago de uma eudicotiledônea fechado, com as fitas representando a fibra de celulose e o balão em si, as células guarda de estômatos. Aqui a gente tem o urtilo aberto, né, onde esses íons de potássio vão ser transferidos para dentro dessas células guarda, elas vão ficar túrgidas, e aí vão fazer o urtilo abrir. E aqui os estômatos das monocotiledôneas, que diferentemente das eudicotiledôneas não tem formato de rim, mas tem esse formato aqui de halter. Com esse material didático feito de balões, a gente consegue ilustrar muito bem essas estruturas que são muito importantes para as plantas e são microscópicas. Assim o ensino fica muito mais simples, fácil e didático em uma sala de aula.